Fuzi tinha 40 anos, mas não estava apaixonado. Era careca e pesava 200 kg. Isso tornou muito autocrítico. Os colegas zombavam dele, mas ele nunca ficava chateado. Mas então um cara roubou seus fones de ouvido e perguntou o que ela comia para ficar tão gorda. Fuzi apenas ficou em silêncio, mas o outro cara jogou os fones de ouvido diretamente nele. Fuzi nem olhou, simplesmente pegou em silêncio e foi embora. Ele trabalhava como bagageiro em um aeroporto, mas nunca havia andado de avião. Ele tinha mais de 40 anos, continuou morando com a mãe. Ele costumava ir a um restaurante familiar, sentar-se sozinho em uma posição, comer apenas uma tigela de macarrão frito tailandês. Naquele dia, depois de comer, ele foi até a praia e ouviu uma música. Fora da música, seu maior hobby era fazer modelos militares. Graças a ela, ele amava mais a vida. Um dia, Fuzi comprou um carrinho de brinquedo com controle remoto. Vendo isso, uma menina ficou muito curiosa para perguntar se ele comprava brinquedos para o filho dela. Fuzi disse que não, então perguntou se havia comprado para o sobrinho. O mais constrangedor foi que, ao entrar na casa, viu sua mãe e seu amante fazendo amor. Sem outra escolha, Fuzi brincava na neve. Como estava muito frio, ele trouxe a mesa de areia para a casa de Peter. Os dois gostaram do jogo. Peter era seu único amigo, mas era casado e tinha filhos gêmeos. Ao chegar em casa, Fuzi ouviu o amante de sua mãe falar mal dele. Não só isso, ele tocou arbitrariamente em suas coisas e lhe disse que deveria estar mais perto das mulheres. Naquele dia, voltando do trabalho, vendo que a menina não podia entrar na casa, Fuzi a convidou com entusiasmo para sua casa. A alimentou e contou sobre seu brinquedo favorito. Além de Peter, ela era a primeira pessoa que gostava de ouvir suas histórias, mas seu pai não gostava que sua filha brincasse com um solteirão como ele. A vida de Fuzi era cheia de malícia. Naquele dia suas colegas o arrastaram até o banheiro para zombar dele, mas ele disse ao seu superior que era apenas uma brincadeira de homem. Por outro lado, porque queria expulsar Fuzi de casa, o amante de sua mãe lhe deu um cartão de membro de um curso de dança. Fuzi quis recusar, mas como tinha medo de perturbar sua mãe, ele concordou com relutância. Mas este foi o ponto de virada de sua vida. Quando ele chegou à aula, ele a evitou porque tinha vergonha de ter que dançar com tanta gente. Então Fuzi estava sentado no carro ouvindo rádio. Quando a aula terminou, começou a chover forte. Uma garota bateu na porta para pedir que ele a levasse porque tinha medo de trovões. Como Fuzi nunca esteve perto de uma garota, o carro de repente ficou em silêncio. Ela disse a ele para falar, ou então ela o confundiria com um pervertido. Ela era Sion. Ela aconselhou o menino a tentar dançar, porque a aula não era assustadora e ela iria assisti-lo. Conversar com Sion fez Fuzi se sentir muito confortável. Quando ela chegou em casa, ela não mencionou Sion. Ela apenas disse à sua mãe que ela estava indo para a aula de dança. Naquele dia, a vizinha convidou Fuzi para sua casa, apresentou seus brinquedos. Ela então perguntou por que ele era um adulto, mas não casado. Isso envergonhou o menino. Ela também perguntou se ele tinha um amante e já havia amado alguém antes. Ela também disse que seu pai chamava Fuzi de aberração, mas ela achava que não. Isso deixou Fuzi um pouco feliz. Naquele dia, antes de ir ao baile, Fuzi arrumou suas roupas. Sua mãe ficou surpresa ao vê-lo. Na aula, ele olhou para Sion com paixão, e às vezes ela olhava para ele com um sorriso. Depois de terminar a aula, Sion expressou que não queria ir para casa. Fuzi não sabia para onde ir, então ele a levou ao restaurante de macarrão tailandês. Ele ainda estava sentado no mesmo lugar, mas desta vez na frente dele estava uma mulher. O proprietário ficou encantado ao ver Sion, pois lhes deu mais comida. Depois de comer, eles foram para a praia juntos. Ele ligou e pediu para tocar uma música que Sion gostava. Assim que a música começou a tocar, a atmosfera no carro ficou agradável. Quando ele voltou para a casa de Sion, ele mostrou um pouco de saudade, então convidou Fuzi para tomar chá ou café. Mas ele disse que não sabia beber essas coisas. Isso deixou Sion frustrado. Depois de um tempo, Fuzi percebeu que algo estava errado e voltou. Ela se preparou para tocar a campainha de Sion. Então perguntou se ele tinha leite de vaca, porque ele gostava de beber. Sion ficou encantado ao ouvi-lo falar sobre seu trabalho no aeroporto. Ela adorava viajar para o exterior, mas nunca conseguirá. Fuzi perguntou-lhe qual era o seu trabalho. Como ele gostava de flores, Sion trabalhou em uma floricultura. No caminho de volta, um sorriso apareceu no rosto de Fuzi. Então Peter disse a ela que quando uma mulher convidava alguém para sua casa, ela gostava dessa pessoa. Isso deixou Fuzi muito feliz. O colega que o assediou naquele dia pediu que ele consertasse o carro. Fuzi não o odiava, então ele aceitou alegremente. Mais tarde, eles se desculparam com ele por seu comportamento anterior e pediram que ele saísse com eles. Fuzi não os rejeitou. Para reacender a amizade, ele bebeu um conhaque que nunca havia provado antes. De repente os colegas chamaram uma garota, o que confundiu Fuzi. Eles queriam que ela ajudasse Fuzi a resolver seu desejo.
Sentindo-se ofendido, ele se levantou para sair, mas foi segurado com força e arrastado para o banheiro. No entanto, desta vez Fuzi não aguentou mais, ele empurrou todos para longe. Essa força provavelmente foi causada pelo amor. Ele começou a ouvir uma música que Sion gostava muito, e até foi à agência de viagens para reservar 2 passagens de avião para o Egito. Fuzi queria surpreendê-la, que era viajar com ela como quisesse. Mas quando ele foi à floricultura, ele não viu Sion. A proprietária disse que ela não trabalha lá, mas na estação de lixo. Então, porque ela estava tão envergonhada, Sion não o deixou entrar. Embora Fuzi tenha dito que não se importava com o que ela fizesse, e lhe contado sobre o plano de viajar juntos, ela recusou. Sion havia dito que isso era apenas um mal-entendido, que ela apenas achava que ele era uma boa pessoa, isso era tudo. Então a fé de Fuzi foi extinta. Ele não queria ir trabalhar, só queria ir passear na praia. Então de repente ele conheceu a garota. Ela disse que queria dar uma volta, então ele a levou para a praia. Mas seu pai considerava Fuzi um personagem perigoso, então quando ele não viu sua filha, ele informou a polícia. Desconfiados, os policiais o levaram para a delegacia para investigar. Este velho policial percebeu que ele era apenas um garotão inocente, então a culpa foi limpa. Desde então, a garota teve que manter distância de Fuzi. Um dia havia um menino que queria brincar com ele, mas sua mãe pediu que ele voltasse para casa. Naquele dia, Fuzi foi para a aula de dança novamente, mas Sion não vinha há muito tempo. Ele estava esperando por ela o dia todo e não tinha visto ninguém. De repente, uma noite, ele percebeu que algo estava errado, então ele quebrou a janela. Com certeza, o interior da casa estava uma bagunça, a televisão ainda estava ligada e ela estava trancada no armário. Descobriu-se que Sion sofria de autismo. Ela não queria que Fuzi visse sua aparência miserável, então ela só podia observá-la de longe, ajudando-a a alimentar o gato, cozinhar e limpar. Depois tirou uma longa licença para ficar com ela, consertou as janelas, construiu uma nova estante. Sion finalmente se manifestou, dizendo que havia parado de trabalhar sem permissão, então estava preocupado que as pessoas tivessem apagado seu nome. Ao ouvir isso, Fuzi criou coragem para ir ao posto de lixo pedir um emprego em vez de Sion. Aos poucos foi se integrando com todo mundo, ninguém mais o intimidava, convidavam-no para tomar cerveja, para assistir futebol. Quando voltou, Fuzi comprou um buquê de flores para a garota. Sion não protestou mais. Sob seus cuidados, Sion escapou da sombra escura. Ela pintava paredes e comia macarrão frito com ele, e o acompanhava às suas floriculturas favoritas. No último dia de trabalho, colegas de trabalho saíram para beber com ele. Quando ele chegou em casa, Sion abraçou Fuzi, então eles eram oficialmente amantes. Assim o mundo de Fuzi ficou mais bonito. Seu único arrependimento foi que sua mãe terminou com seu amante, então ela estava preocupada que seu filho a deixasse. Então, quando Sion se ofereceu para morar na mesma casa, Fuzi hesitou porque estava preocupado com sua mãe. Isso deixou Sion muito frustrado. Ele não entendia porque não podia viver sozinho. No entanto, ele logo percebeu sua fraqueza, então correu para sua amante, e disse a ela que estava pronto, e que não era mais um filho dependente. Sua mãe estava extremamente irritada. Então Fuzi destruiu a mesa de areia que ele tanto amava, e depois deu todos os brinquedos para a vizinha, mas ela não estava em casa. Seu pai teve que olhar para ele com outros olhos e se desculpou por tratá-lo mal. Enquanto Fuzi fazia as malas ansiosamente na casa de Sion, sua doença voltou de repente, e ela se desculpou impotente com ele, dizendo que ainda não estava pronta. Então ele continuou vivendo uma vida chata. Ele então usou o dinheiro para construir uma floricultura para Sion. Depois de pintar as paredes e decorar, o local rapidamente ficou aconchegante. Fuzi deixou a chave na porta da garota e saiu silenciosamente. Ele estava de volta ao aeroporto, mas não mais como funcionário, mas como passageiro. Fuzi foi sozinho ao Egito, completou sua primeira viagem. Pode não ser um lugar onde os sonhos florescem, mas pelo menos um lugar para dizer adeus ao seu passado.